Já destacamos aqui várias vezes que a Idade Média não foi um mar de rosas, mas segure-se firme porque hoje vamos explorar um capítulo particularmente sombrio dessa época. Vamos dar uma olhada nas coisas feias, malignas e abissalmente más pelas quais as mulheres tiveram de passar, e isso tudo na Idade Média. Então vamos lá. Mulheres como crias do demônio. Para começar a entender o que são essas abominações e maldades contra as mulheres, você precisa ter uma informação básica, que é simplesmente que as mulheres na Idade Média eram equiparadas ao diabo. O demônio é, em muitos aspectos, uma invenção da Idade Média. Alguns religiosos tiveram a ideia inútil de escrever textos inflamados sobre demônios das trevas, o encarnado e sua suposta conexão com as mulheres e também com algumas espécies de animais. Em uma época em que a sociedade sofria com muitas pragas, pobreza, superstição e pouca educação, essas ideias geralmente eram bem aceitas, porque havia alguém ou algo para culpar por todo o mal concebível. As mulheres têm tido uma posição enfraquecida na sociedade há milhares de anos. Mesmo na Roma Antiga, que era tão culta, as mulheres não tinham direitos e eram consideradas propriedade imatura do mundo masculino. A situação era semelhante na Grécia, em Bizâncio e em outros países europeus. Portanto, já havia uma certa tradição de ver as mulheres como inferiores quando, na Idade Média, isso foi complementado pela associação do feminino com o demônio. Hoje, sabemos que muitas mulheres, em particular, eram um espinho no lado da igreja porque não acreditavam necessariamente nas histórias e regras dos católicos rigorosos, ou porque curandeiras, herboristas, videntes e outras mulheres sábias ou instruídas se opunham ao clube dos homens da Igreja Católica. Essas mulheres corajosas e resilientes desafiaram as estruturas patriarcais da Igreja Católica, deixando um legado poderoso de resistência e luta por igualdade e liberdade. O mistério da menstruação. Outro aspecto que não necessariamente beneficiava as mulheres no passado era o fato da menstruação. Você provavelmente conhece a piada idiota: quem pode sangrar por uma semana e não morrer? A mulher. Por mais idiota que seja essa frase, ela tem um certo fundo de verdade, pois os homens e até mesmo os médicos da Idade Média e do mundo antigo, que em muitos aspectos era tão progressista, não sabiam exatamente do que se tratava o sangramento. Um homem que sangrava por vários dias quase certamente morria depois, mas as mulheres não. Na maneira ingênua e supersticiosa de ver o mundo, isso poderia, mais uma vez, evocar associações com forças das trevas ou feitiçaria. Realmente, a falta de informação fazia uma diferença grande. Aristóteles era da opinião de que as mulheres tinham que expelir o excesso de sangue e até mesmo o antepassado de todos os médicos, Hipócrates, não tinha a menor ideia do que realmente era a menstruação. Até mesmo Santa Hidelgarda de Bingen via o sangramento como uma consequência direta da queda, mas pelo menos suspeitava que esse fenômeno tivesse algo a ver com a fertilidade. De qualquer forma, os homens não conseguem ver o sangue e as mulheres da Idade Média se esforçavam ao máximo para esconder esse pecado ou a suposta sujeira. Aqui está claro que toda a crueldade e o preconceito se deviam simplesmente a mal-entendidos e uma acentuada falta de conhecimento por parte das pessoas, ou seja, pura ignorância. Maioridade aos 12 anos. Na Idade Média, as mulheres eram simplesmente consideradas perigosas, especialmente se não estivessem sob os cuidados, ou melhor, sob o controle de um homem. Os pais queriam se livrar de suas filhas antes que elas atingissem a maturidade sexual e as casavam cedo sempre que possível. As meninas que tinham algo a oferecer e vinham de boas famílias, geralmente se casavam por volta dos 12 anos de idade e muitas vezes os maridos eram homens muito mais velhos. Os homens podiam fazer o que quisessem com as moças, pois as mulheres eram consideradas imaturas, tolas e covardes. O homem tinha de educar a mulher e tinha permissão explícita para usar a força física para isso. As mulheres não tinham quase nenhuma possibilidade de se defender e a taxa de suicídio entre as mulheres era provavelmente muito alta, uma circunstância que contribuía ainda mais para o descrédito das mulheres, pois o suicídio é considerado um pecado mortal na Igreja Católica. Cadeira de mergulho. As mulheres que ousavam se rebelar contra o establishment masculino rapidamente se viam na cadeira de troca. Se as mulheres contradissessem seus maridos ou falassem sobre coisas que os senhores não queriam ouvir, elas eram consideradas loucas, insanas ou possuídas pelo demônio. O mergulho em um rio supostamente ajudava as mulheres a voltarem a si. Amarradas a uma cadeira, as mulheres rebeldes eram submersas na água por minutos. Algumas delas não sobreviviam ao castigo ou eram simplesmente esquecidas na água, e o marido, aflito, tinha um caminho livre para um novo casamento com uma mulher mais agradável. Eram práticas cruéis que revelavam a opressão e o controle exercidos sobre as mulheres na época, ressaltando a necessidade de questionar e resistir aos sistemas de poder. Violino da vergonha.
Muitas mulheres gostam de fofocar, algumas blasfemam e às vezes até brigam igual pardais. E depois, tudo fica bem de novo. Isso não mudou na essência até hoje, e a psicologia chegou à conclusão de que as mulheres precisam dessa expressão verbal em todas as suas facetas para se manterem mentalmente saudáveis. Porém, na Idade Média, as pessoas geralmente não gostavam de ouvir a voz feminina. Isso mesmo, as mulheres podiam sair sozinhas, mas se elas se reunissem em grupos, ou mesmo em grupos de apenas 2 pessoas, fofocando, rindo ou trocando ideias, eram rapidamente suspeitas de conspirar contra o mundo justo dos homens. Se as mulheres discutissem em público e falassem alto, acabavam no violino da vergonha. Lá, 2 mulheres eram trancadas com a cabeça e as mãos, opostas umas às outras, e tinham de andar pela cidade dessa forma. Os homens e as mulheres se vangloriavam e riam das punidas, ou jogavam legumes velhos ou sujeira nelas. Esses atos de humilhação pública revelam a crueldade e o desprezo que eram direcionados às mulheres que ousavam desafiar as normas sociais. Sexo fora, nariz arrancado. Se as mulheres tivessem contatos sexuais lascivos, elas poderiam receber rapidamente uma punição conhecida como rinotomia. As mulheres tinham o nariz ou as orelhas cortados para desfigurá-las ou para que nenhum homem as considerasse atraentes. Nesse caso, a obscenidade não significava nem mesmo adultério. A sentença também poderia afetar meninas que tivessem relações sexuais antes do casamento ou mulheres solteiras. Agora você pode estar pensando, mas espere um pouco, todas essas meninas não se casavam aos 12 anos? Não. Nem todas as mulheres podiam se casar. Se as moças tivessem uma posição social ruim, não fossem atraentes, tivessem empregos braçais ou se houvesse simplesmente um excesso de mulheres, elas permaneciam solteiras, mas não necessariamente sozinhas. Se uma criada solteira estivesse se divertindo com outra criada ou qualquer outra pessoa, isso realmente não era aceitável. E você provavelmente pode adivinhar que os homens envolvidos nessa relação sexual não recebiam nenhuma punição especial, porque os coitados eram apenas as vítimas lamentáveis de mulheres luxuriosas e que acabavam os provocando na tentação. Caminho da vergonha. Não é de se admirar que apenas as mulheres tivessem de percorrer a calçada da vergonha, bem diferente da calçada da fama. Ela era, como você provavelmente já deve ter adivinhado, não muito gloriosa. As mulheres que, de alguma forma, se tornavam notórias, isso não era preciso muito, tinham que andar seminuas e descalças por ruas onde havia pedras afiadas, lixo ou fezes. Gostaríamos de lembrá-lo mais uma vez de que até mesmo um pequeno ferimento na Idade Média poderia levar rapidamente a infecções terríveis ou mesmo até a morte. Se uma mulher fosse condenada por um tribunal a uma caminhada no caminho da vergonha, era obviamente um grande evento. O vilarejo inteiro comparecia como se ninguém tivesse nada melhor para fazer, e todos insultavam a mulher ou jogavam algo nojento nela. É claro que não havia apenas homens entre os espectadores. Na Idade Média, as moças também não se tratavam muito bem. As inimizades e as mulheres, a inveja e o ciúme, não raramente levavam as mulheres a literalmente incitar seus maridos a tomar medidas contra uma determinada mulher ou a arrastar a sua reputação pela lama. Em caso de dúvida, sempre se aplicava a lei do mais forte. As mulheres ou os casais que tinham o apoio da comunidade ou uma certa posição de destaque na sociedade, essas tinham mais chances de ter a razão do que aqueles que eram de baixo escalão ou pessoas forasteiras. Prostituição. Agora você deve estar pensando, meu Deus, o que deve ter acontecido com as pobres prostitutas naquela época? Nada. Pelo contrário, as damas da noite estavam entre as profissões mais reconhecidas da Idade Média, o que é óbvio, já que o mundo dos homens tinha muitas delas. A prostituição era tão comum na Idade Média quanto ir ao padeiro e comprar pãezinhos. Até mesmo os menores vilarejos tinham seu próprio bordel, e as mulheres tinham de ser respeitadas de maneira especial. Ninguém via diabos, demônios ou pecado ali não. Era totalmente diferente. Adultério feminino. Vejamos o que acontecia com as mulheres que se atreviam a cometer adultério. Bem, elas não se saíam muito bem, não. Além de punições como imersão em água, corte de narizes e de outras partes do corpo, e outros suplícios, o adultério feminino na Idade Média era ainda mais estranho. O fato é que praticamente qualquer mulher podia ser acusada de adultério a qualquer momento e em qualquer lugar. Muitas vezes, o homem podia decidir o que acontecia com a mulher, ou os tribunais assumiam o controle. Uma vez acusada, a mulher não tinha quase nenhum meio de se defender, porque as mulheres eram geralmente acusadas de dizer a verdade e de estar em aliança com os encarnados. Não era incomum que a acusação fosse adultério com o demônio. Vocês podem imaginar por si só exatamente como isso poderia ter sido. Então vamos nos ater aos fatos. No Império Bizantino já era considerado adultério se uma mulher passasse uma noite fora da casa do marido ou andasse pelas ruas sem permissão. Nas regiões eslavas da Europa,
Uma mulher poderia ser culpada de infidelidade e, se mostrasse em público, falasse com um homem que não fosse seu marido ou trocasse olhares e gestos, então realmente seria punida, e as punições eram bem pesadas. Caça às bruxas. Provavelmente foi essa mesma incrível esquizofrenia da sociedade que levou à Inquisição e à queima de milhares de mulheres. Tudo estava bem no bordel, mas em casa os homens constantemente pressentiam o mal e as conspirações dos encarnados. Dizia-se que as mulheres tinham o mal olhado da inveja e do ciúme e que, em seu modo vingativo, elas teriam causado a quebra de safras e a morte do gado. Se a praga eclodisse, uma mulher era rapidamente culpada e, em algum momento, o medo das mulheres e de seus possíveis delitos ganhava vida própria. Quando um clérigo publicou um livro descrevendo os aspectos diabólicos das mulheres e fez com que essa missão fosse espalhada por monges, surgiu uma histeria em toda a Europa. Mulheres bonitas, feias, que sabiam curar, com nariz quadrado, cabelos ruivos ou que gostavam de gatos foram rapidamente levadas a julgamento. Culpadas? Provavelmente nenhuma dessas mulheres era de fato. A maioria dos mortos da Inquisição foi vítima de fanatismo, pânico, intriga e delírio religioso. Embora as punições não tenham afetado apenas as mulheres, homens e até animais também foram condenados e executados. Cerca de 80% dos mortos eram mulheres. Bem, você tem vontade de vestir aí o seu traje medieval e ir à próxima reunião? Ou você já se cansou dessa era de uma vez por todas? Conte pra gente aí e compartilhe as suas ideias nos comentários e a sua importante opinião também sobre esse tópico aqui, que é muito sério e importante. E a gente se fala. Infelizmente também bem amargo, né? Mas fez parte aí da nossa história. Até o próximo vídeo. Tchau!